Olá, professora Sâmia. Iremos continuarmos com os nossos estudos da disciplina de Fisiologia Vegetal. Vamos iniciar relembrando o que nós estudamos na aula passada. Então, na aula anterior, estudamos a água na planta, onde foram apresentados processos de perda de água pela planta através da transpiração, da glutação e da exudação. Discutimos também questões gerais relacionadas à falta e ao excesso de água para o desenvolvimento e o crescimento vegetal. Teremos como objetivos reconhecer os métodos de avaliação do estado nutricional das plantas, identificar os elementos essenciais, os elementos úteis e os elementos tóxicos para as plantas. Bem, os nutrientes, eles são componentes ambientais que influenciam diretamente no crescimento e no desenvolvimento das plantas. Eles são absorvidos pelo sistema radicular e com menor eficiência pelas folhas. Sendo assim, os nutrientes, eles devem estar disponíveis na solução do solo para que as plantas possam absorvê-las. É muito importante que os profissionais da área agrícola conheçam quais são as necessidades nutricionais das plantas. E para os técnicos em grãos, é importante esse conhecimento nas plantas que produzem grãos e têm suas sementes como a parte comercializada. Isso quer dizer que devemos saber quais são as quantidades de nutrientes necessários para cada época de desenvolvimento da planta, pois uma deficiência nutricional pode causar reduções drásticas no rendimento e na qualidade das sementes, que são a parte comercializada nas plantas que produzem grãos. Então, aqui nós iremos estudar os fundamentos da nutrição vegetal, como os métodos de avaliação do estado nutricional, a classificação dos elementos químicos que são absorvidos pelas plantas e como ocorre o processo de absorção e transporte dos nutrientes para a planta. A avaliação da nutrição das plantas. Existem 3 formas principais de avaliar o estado nutricional das plantas, que é observar os sintomas visuais de deficiência, analisar o solo ou analisar diretamente os tecidos vegetais. Então, vamos lá ver detalhadamente cada um desse tipo de avaliação. Então, a avaliação da nutrição das plantas através de sintomas visuais. Análise visual, ela é um método mais simples e direto de se avaliar o estado nutricional de uma planta. Porém, ela vai apresentar algumas limitações. E quais são essas limitações? Os sintomas visuais nem sempre são claros. Na maioria das vezes, não ocorre deficiência de apenas um nutriente. Então, o mesmo sintoma, ele pode estar relacionado a vários nutrientes. Muitos sintomas ocorrem nas folhas, podendo se confundir com os sintomas de doenças, de pragas, falta de água ou de temperatura muito baixa ou muito alta. Então, como a folha é o principal órgão afetado pela planta, pode ser que o sintoma que esteja sendo visualizado ali naquele momento em campo, pode ser de alguma doença ou de um ataque de praga, uma falta de água, e não de uma deficiência de nutrientes. Então, fica difícil de saber qual dessas ações estão provocando aquele sintoma. Outro ponto de limitação dessa avaliação dos sintomas visuais é que, ao aparecer os sintomas visuais, a produtividade já pode estar totalmente afetada. Então, em geral, gente, é importante saber que a deficiência dos nutrientes móveis, ela aparece nas folhas velhas, ou seja, na parte de baixo da planta, que são aquelas folhas que surgiram primeiro na planta, e a deficiência de nutrientes imóveis, ela vai aparecer nas folhas novas, que é no ápice da planta. E isso se deve ao processo de redistribuição de nutrientes na planta. Então, à frente, iremos ver detalhadamente essa questão.
Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma planta com sintomas gerais de deficiência nutricional. É um apanhado geral. Então, aqui nós vamos ter o quê? Uma folha saudável, né? Folha tá verdinha, totalmente saudável. E aí, vamos começar aqui pela parte de baixo da planta, né? Que são as folhas velhas, que surgiram primeiro. Então, quando houver falta de enxofre, nós vamos ter aqui pouco desenvolvimento das plantas, e essas plantas se tornam raquíticas e anãs. Então, aqui a falta de enxofre, ela vai se dar nas folhas velhas. Os sintomas que podemos observar é que a planta fica menor do que o tamanho padrão para a sua cultura, ela não se desenvolve, e também pode aparecer folhas amareladas, e não devemos confundir com a falta de nitrogênio, pois aqui, ó, na falta de nitrogênio, nós vamos perceber que também é nas folhas velhas, e há um amarelecimento das folhas. Isso ela vai, e esse amarelecimento ele vai se dar da ponta da folha para o final. Então, podemos perceber que aqui na falta de enxofre também vai ter esse sintoma de amarelecimento das folhas da ponta, iniciando-se a partir da ponta. A falta de fósforo, as folhas, elas ficam amarelas, com zonas mortas, e com o tempo vai destruindo a folha por completo, bem rápido. É semelhante também à falta de nitrogênio. Ela vai ocorrer aqui vai ressecar a folha e vai destruindo a folha aqui nas bordas, e também vai ocorrer o amarelecimento das folhas a partir da ponta. A falta de nitrogênio, ela também ocorre nas folhas velhas, dando a elas uma característica de um verde amarelado pálido, e se inicia da ponta e vai evoluindo para a parte inferior da folha. A falta de potássio, ela vai ocorrer nas folhas mais finas, apresentando pequenos buraquinhos nas folhas, vai destruindo o tecido aqui vegetal da folha até que formem buracos. A falta de magnésio, ela afeta a folha inteira, inclusive os folíolos, e vai dando uma cor pálida para essas folhas. E em casos graves da falta de magnésio, a folha cai. A falta de ferro, ela vai causar um amarelecimento nas folhas jovens. Está vendo aqui que já é na parte superior da planta, então no ápice, as folhas novas, quer dizer. Então, a falta de ferro, ela se dá principalmente nas folhas jovens. Então, ela vai causar um amarelecimento dessas folhas. E a falta de cálcio também, ela vai se dar nas folhas jovens, e ela vai tornar as folhas jovens enroladas e pálidas. Então, esses são os sintomas gerais dos principais nutrientes para uma planta. Aqui eu trago outra imagem também, onde eu tenho, eu posso visualizar nas folhas velhas, que é aqui nessa parte, eu posso ter deficiência de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Nas folhas jovens, e aqui em cima, ó, a planta não está saudável, né? Aqui embaixo a gente percebe uma cor mais robusta, e aqui não. Eu vou ter deficiência de cálcio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco. Então, análise, nós vamos ver agora sobre a avaliação nutricional das plantas através da análise química do solo, ou análise do solo, para simplificar. Então, a análise do solo, ela é uma ferramenta fundamental que devemos utilizar ao elaborarmos um plano de adubação de calagem em uma área. Então, a nutrição vegetal, ela está relacionada com a análise dos tributos químicos do solo,
que nos indica a disponibilidade de nutrientes de determinado solo no momento da coleta. Então, essa análise de solo ela é bem importante no plano de ação para adubação e calagem de uma área para poder fazer a implantação da cultura que se quer cultivar ali naquele solo. Assim, voltando aqui um pouco para frisar mais um pouco a respeito da análise do solo, assim, quando tivermos em mãos o laudo da análise química do solo, nós podemos identificar quais são os nutrientes que estão inadequados naquele solo, ou seja, os nutrientes que estão com níveis altos ou baixos, indicando deficiência ou toxidez, porque se tiver algum nutriente que esteja em alta quantidade no solo, ele pode causar uma toxidez para a planta. Então, a deficiência nutricional de plantas, ela vai se dar tanto pela falta quanto pelo excesso de um nutriente para a planta. Passando adiante aqui, nós vamos ter a análise da nutrição das plantas através da análise do tecido vegetal. A análise do tecido vegetal, ela é uma importante estratégia de acompanhamento do estado nutricional dos cultivos agrícolas. Então, a análise do tecido vegetal, ela não vai servir somente para detectar a falta de um nutriente, ela pode ser utilizada como acompanhamento do estado nutricional da cultura. A folha, ela é considerada a parte que melhor representa o estado nutricional da planta. É importante frisar que a concentração de nutrientes na folha varia conforme a idade da planta, com as estações do ano, com a posição da folha na planta e a área foliar da planta. Então, ao coletarmos uma folha, um lote de folhas para fazermos a análise do tecido foliar, temos que ter cuidado com esses fatores aí que podem influenciar na concentração de nutrientes. Então, essa análise ela vai servir de auxílio com a análise do solo para fins de verificação da fertilidade do solo. Então, por exemplo, pode ocorrer em uma situação que se tem alta disponibilidade de determinado nutriente no solo em que a planta apresenta deficiência do mesmo. Então, assim, nós devemos investigar quais são as causas desse processo, que pode ser por que a planta não está conseguindo absorver aquele nutriente que está em alta concentração no solo, mas, porém, na planta ela está com deficiência. Pode estar ocorrendo a compactação do solo, pode estar havendo uma temperatura inadequada, um estresse hídrico, ou um desequilíbrio em relação a outro nutriente, porque alguns nutrientes, a absorção dele é inibida na presença de outros nutrientes, então deve-se investigar todos os fatores com relação à absorção do nutriente para saber por que aquela planta está com aquela deficiência. Então, esse desequilíbrio em relação a outro nutriente que eu comentei pode ocorrer de um nutriente inibir a ação de outro pela planta. E a análise também de tecido, ela vai servir para confirmar a diagnose visual. Então, após eu fazer a visualização dos sintomas na planta, diretamente na planta, eu posso estar fazendo análise de solo e posso estar fazendo análise de tecido para complementar essa avaliação. E aí nós vamos saber se está ocorrendo uma deficiência ou toxidez e verificar os sintomas que essa planta está tendo para poder fazer a correção dessa deficiência. Então, outra coisa que é importante frisar aqui a respeito da análise do tecido vegetal. Quando realizarmos uma amostragem de tecido vegetal, nós devemos ter alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Selecionar a parte da planta a ser coletada, conforme as recomendações específicas para cada cultivo. Então,
cada cultura vai ter a sua recomendação para coleta de amostragem do tecido vegetal. Escolher folhas sem doenças e que não tenham sido danificadas por inseto ou por outro agente causador de danos. Limpar as folhas dos resíduos de pulverização, ou seja, de pulverização, pode ser de pulverização de defensivos agrícolas, e de poeira, logo após a coleta, por meio de lavagem com água limpa. Então, ao coletarmos no campo, aquele lote de folhas, aquela amostragem, nós devemos limpar, nós devemos purificar aquele lote com água limpa, para que possa tirar qualquer resíduo que tenha ali na planta. Outro cuidado que devemos ter é evitar o contato das folhas coletadas com inseticidas, fungicidas e fertilizantes. Colocar a amostra em sacos novos de papel ou embalagem fornecida pelos laboratórios de análise de tecido. Geralmente, os laboratórios, eles fornecem os locais próprios para ser colocado e embalado aquele lote de amostragem de tecido. Se for solicitada a análise de boro, especificamente do nutriente boro, usar papel encerado, pois o papel comum contamina a amostra com boro. Outros pontos importantes de cuidados é identificar a amostra e preencher o formulário. Então, lá no saquinho devemos colocar a amostra, identificando a amostra 1 ou 2, qual é a cultura. Tudo que tiver lá determinado no formulário, você deve colocar na embalagem. Elaborar um mapa de coleta que permita, pela identificação da amostra, localizar a área em que foi feita a amostragem, para depois saber, né? Depois, quando tivermos o resultado, saber aonde é que está aquela deficiência exatamente no campo. Evitar as amostras enviar as amostras o mais breve possível ao laboratório. Se o tempo previsto para a amostra chegar ao laboratório for superior a 2 dias, é recomendado secar o material só mantendo a embalagem aberta. Então, esses são os cuidados que devemos ter ao fazer uma coleta, um lote de amostragem para análise de tecido vegetal. Agora vamos falar sobre os nutrientes essenciais para a nutrição das plantas. Então, são nutrientes minerais sem os quais a planta não vive, sendo determinados por critérios diretos e indiretos de essencialidade. Em relação aos critérios diretos, o elemento é essencial quando faz parte de um composto essencial à célula vegetal ou quando participa de uma reação sem a qual a vida da planta é impossível. Então, quando quando esse composto é essencial à célula do vegetal, ele é um composto de relação de essencialidade direta. Com relação aos critérios de essencialidade indiretos, o elemento é essencial quando sua deficiência torna impossível para a planta completar os estágios vegetativo ou reprodutivos do desenvolvimento. Então, aqui, a planta até vai germinar, mas ela não vai conseguir produzir, não vai conseguir fazer a floração, a frutificação, passar por seus estágios vegetativo e reprodutivo de desenvolvimento. Tal deficiência é específica, ou seja, ela somente pode ser prevenida ou corrigida pela aplicação do referido elemento. Então, tem que ser identificado qual é esse elemento essencial que está faltando ali naquela planta para poder ser aplicado. Não tem outra forma de corrigir essa situação. E o elemento deve estar diretamente envolvido na nutrição da planta. Aqui, eu trago para vocês um quadro com alguns elementos essenciais e informando o tipo dele, se ele é macro ou se ele é micronutriente. Então, nós vamos ter o carbono com símbolo C, ele é um macronutriente,
nós vamos ter o hidrogênio, e ele é um macronutriente, nós vamos ter o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Eles são macronutrientes. Os macronutrientes eles são necessários na ordem de gramas por quilograma de matéria seca da planta. Já os micronutrientes, que são esses aqui, o ferro, o manganês, o boro, o zinco, o cobre, o molibdênio, o cloro e o níquel, eles são necessários na ordem de miligramas por quilograma. Então, macronutrientes, eles são necessários na planta em quantidade de grama por quilograma. Micronutrientes são necessários na planta por quilograma de massa seca, na ordem de miligramas por quilograma de matéria seca da planta. Então, aqui, os elementos essenciais, é o que eu já expliquei anteriormente. A divisão, ela está em macro e micronutrientes, de respeito à quantidade de nutriente utilizado pela planta. Apenas o carbono, o hidrogênio e o oxigênio não são minerais, ou seja, nós sabemos que são gases, sendo os demais nutrientes de natureza mineral. Ressalta-se que esses três nutrientes constituem de 90% a 95% de massa seca da planta, dependendo da espécie da planta. Então, como nós sabemos, o carbono ele é obtido a partir do dióxido de carbono, que é um gás, que ele vem da atmosfera. O hidrogênio ele pode ser obtido da água, que tem em sua composição na forma H2O, está aqui. E o oxigênio também ele pode ser obtido do CO2, que é o gás que vem da atmosfera, e também da água. Então, agora aqui nós vamos ver um pouco sobre cada macro e micronutriente. O macronutriente carbono. Este nutriente ele entra na planta pelos estômatos, já que ele vem, né, do dióxido de carbono, da atmosfera. Ele é assimilado no processo da fotossíntese, constitui de 40% a 45% da matéria seca da planta, sendo ele o mais abundante e obrigatório nos tecidos vegetais. Então, gente, como já estudamos, desde o início da nossa disciplina, nós vimos que o carbono é um dos componentes principais para o processo de fotossíntese, que ele vem da atmosfera. Então, é importante ressaltar que na atmosfera ele está disponível na forma de CO2, né? Vocês já sabem, que é o dióxido de carbono. Agora, com relação ao hidrogênio, este nutriente ele entra na planta pela água, sua assimilação ocorre no processo da fotossíntese, e a estimativa é de que aproximadamente 5% do tecido vegetal seja constituído de hidrogênio. Então, sabemos que ele é um constituinte da água, porque a água tem sua fórmula H2O, que é absorvida pelas raízes da planta e também é assimilado pelo processo de fotossíntese. Lembrando que o processo da fotossíntese ele vai utilizar compostos inorgânicos para transformá-los em compostos orgânicos necessários à vida do vegetal. Então, aqui a molécula de água composta por H2O, junto com outros elementos da fotossíntese, vai ser degradado e disponibiliza o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Como que vai ser essa disponibilização? Através da glicose, que possui a sua fórmula C6, H12O6, que a planta produz na fotossíntese e utiliza para a sua sustentação. Com relação ao macronutriente oxigênio, então, a entrada deste nutriente na planta ocorre de forma indireta, através do dióxido de carbono indireto, porque não é o oxigênio propriamente dito que a planta vai absorver, vai captar. Ele vai captar o dióxido de carbono, que é o CO2, e da água, que é o H2O. Sendo assim, conclui-se que ele é obtido do ar, atmosfera e do solo, porque o dióxido de carbono vem do ar, e a água vem do solo absorvida pelas raízes. Em média, 45% da matéria seca da planta é constituído por oxigênio. Então,
Quando falamos que ele entra de forma indireta, é justamente por essa questão que eu expliquei, porque ele vai entrar através do carbono, do dióxido de carbono e da água. Com relação ao macronutriente hidrogênio, nitrogênio. O nitrogênio é um nutriente requerido em maior quantidade pela maioria das plantas, dentre aqueles absorvidos no solo, constituindo de 2 a 4% da matéria seca vegetal. É constituído de proteínas, aminoácidos, pigmentos, hormônios, DNA, RNA e vitaminas. Então, com relação ao nitrogênio, nós sabemos que o nitrogênio é o nutriente mais difícil de ser manejado devido às diversas transformações que ele sofre no solo. Então, por mais que ele seja necessário em grande quantidade, esteja em maior quantidade ali no ambiente, mas ele é o mais difícil de se lidar, porque ele é muito volátil. Este elemento, ele é o principal constituinte do atmosférico, ele está em torno de 78% no ar atmosférico, mas o seu aproveitamento pelas plantas, eles vão se dar de duas formas, através da fixação biológica de nitrogênio e pela adubação mineral ou adubação orgânica. A fixação biológica de nitrogênio é um processo que é realizado por algumas espécies vegetais, principalmente as espécies da família das leguminosas, em associação com algumas bactérias, né? E a adubação nitrogenada, que ela pode ser mineral ou orgânica, conforme a origem do adubo. Se eu utilizar aquele adubo caseiro que nós temos em casa, como o esterco de boi, ali é uma adubação orgânica. Agora, se eu utilizar aquele fertilizante que é comprado em empresas que produzem adubos, ali será uma adubação mineral. E deve ser feita, essas duas adubações, elas devem ser feitas de forma criteriosa, devido às diversas formas de perda do nitrogênio. O nitrogênio ele sofre uma volatização, então temos que ter cuidado, ele pode sofrer perdas através da erosão, da lixiviação, e pode causar também poluição nas águas, principalmente. Então, ele deve ser manejado de forma bem criteriosa. Com relação ao macronutriente fósforo, a quantidade de fósforo na planta pode ser considerada pequena, pois ela vai estar em torno de 0,1 a 1%. Porém, gente, os solos brasileiros, em geral, eles possuem uma deficiência de fósforo, além de apresentar esse nutriente em formas indisponíveis para a planta. Então, por mais que seja uma quantidade pequena, é necessário fazer análise para saber se existe a deficiência de fósforo ali, porque geralmente os solos apresentam esse elemento em quantidades que estão disponíveis para a planta. A planta não consegue absorver, então ele é um elemento que demanda um cuidado especial no manejo desse nutriente nos cultivos agrícolas. Ele tem a participação nos processos de troca de energia, na divisão celular, e também ele é parte constituinte de estruturas vegetais. Com relação ao potássio, ele é um dos nutrientes exigidos em maiores quantidades pelas culturas. Sua principal função na planta é ser um ativador enzimático, atuando em mais de 120 enzimas nos mais diversos processos vitais da planta. Então, ele tem um papel importante também na regulação da turgidez dos tecidos, vai dar à planta uma maior resistência às geadas, às secas e à salinidade. Então, ela vai causar uma resistência na planta. Ele funciona também na regulação de abertura e fechamento dos estômatos, faz com que a planta seja resistente a doenças, a moléstias e acamamentos. Então, esse elemento ele é uma espécie de nutriente que aumenta a imunidade da planta, falando assim no popular.
Com relação ao cálcio, o teor médio de cálcio encontrado na planta varia de 0,3 a 3%, sendo que é considerado o teor médio geral 0,5%. Então, o cálcio, se os solos forem manejados corretamente através da calagem, de forma a corrigir a acidez do solo, não haverá uma necessidade de fazer uma adubação por cálcio, porque ele já será adicionado através da calagem. Sobre a sua função, o que podemos dizer é que ela faz parte da estrutura, da planta, como da parede celular, ela vai atuar como um ativador enzimático nas reações da fotossíntese e atua nas estruturas reprodutivas da planta e no desenvolvimento das raízes. O magnésio. O teor de magnésio varia de 0,1 a 0,3% nos tecidos vegetais. Esse nutriente também pode ser fornecido através da calagem, e as principais funções do magnésio na planta são de ativação de enzimas e participa de todos os processos fisiológicos do vegetal e é o constituinte central da clorofila. Então, a falta de magnésio numa planta pode afetar diretamente o processo da fotossíntese. Com relação ao enxofre, sua disponibilidade no solo está diretamente relacionada com o teor de matéria orgânica, com a umidade, com o pH do solo e com a relação carbono-enxofre e com a aeração do solo. Então, a principal função do enxofre é fazer parte da estrutura dos aminoácidos de vitamina. Então, ele é envolvido em processos fisiológicos como a fotossíntese, a respiração e a produção de amido, de clorofila e de proteína. Esse composto, gente, ele é o principal contribuinte para o cheiro característico de alguns vegetais, aquele cheiro forte que tem, como a cebola, o alho, o couve, o repolho, o brócolis. Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, nós estudamos diversos aspectos envolvidos na nutrição das plantas. Primeiramente, foram apresentados métodos para a avaliação do estado nutricional das plantas, sendo eles a absorção, a observação de sintomas visuais de deficiência, a análise dos atributos químicos do solo e a análise de tecido vegetal. Após isso, vimos os elementos essenciais e estudamos os macronutrientes e suas funções na planta. Aqui eu coloco para vocês as referências bibliográficas que foram utilizadas na produção do material da nossa aula.